das polícias federal, civil e militar, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, bombeiros militares, entre outros. E, Daniele, aqui a cerimônia vai continuar, tá? O presidente Jair Bolsonaro deve fazer aí um pronunciamento à população a partir das 4h30. Depois disso, ele vai entrar no Palácio do Planalto para a nomeação de seus ministros. Por volta aí das 18h15, está previsto o registro da foto oficial de Bolsonaro, Mourão e seus 22 ministros. O último desfile aí do cortejo presidencial acontece às 18h30, já com o Jair Bolsonaro, presidente, com a faixa presidencial. E Bolsonaro e a primeira-dama, também Michele Bolsonaro, deixam o Palácio do Planalto em direção ao Palácio do Itamaraty. Volto com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações ao vivo. A gente que acompanha aqui tudo do estúdio, as imagens agora aí do gramado em frente ao Congresso Nacional, aguardando então a saída de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão para mais uma etapa dessa cerimônia de posse. E agora o público aí na Praça dos Três Poderes, que acompanha a gente ao vivo aqui na NBR desde o início, 1h da tarde, a gente começou com a nossa transmissão. Olá, pessoal, boa tarde. Daqui a pouquinho o presidente chega aí em frente ao Palácio do Planalto e é essa vibração que eles querem receber de vocês, né, Paulo? Público que veio de todo o Brasil, de todas as regiões do Brasil, para acompanhar a posse do presidente Jair Bolsonaro. Podem mostrar as bandeiras, os cartazes, a gente tenta traduzir aqui, mostrar para todo mundo, né? Durante essa nossa transmissão ao vivo, ó lá, tem uma faixinha ali, ó, presidente Bolsonaro orando por você, é isso mesmo. Todo mundo então passando essas vibrações, desejando boa sorte ao presidente Bolsonaro. E essas pessoas podem participar da nossa cobertura também, não é isso, Daniela? Isso, é só mandar o recadinho pelo Twitter ou pelo nosso telefone. 6199-867-8787. Isso mesmo, todo mundo aí levantando as bandeiras. Mandem suas selfies, seus vídeos, seus recados. É possível ver ali bandeira de Israel também, várias bandeiras do Brasil, de alguns estados. Ó, Marabá no Pará, tô vendo lá atrás uma faixinha. Pode levantar que a gente tenta ler daqui. É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho o presidente chega aí na frente do Palácio do Planalto, onde será recebido por vocês. As pessoas também, pelo que eu vejo, estão numa expectativa desse discurso do presidente no parlatório, que é o discurso que ele se dirige diretamente à população que está ali aguardando a chegada dele ao Palácio do Planalto. Lembrando que lá do Congresso Nacional, eles seguem então, né, antes de seguir para o Palácio do Planalto, né, Paulo? Eles vão ouvir mais uma vez a execução do hino nacional e o presidente vai ser homenageado com a salva de 21 tiros, né? Antes de descer para o Palácio do Planalto. Tem outros dois pontos interessantes do discurso do presidente Jair Bolsonaro no plenário, Ulisses Guimarães, Daniele, que são os seguintes. O presidente afirmou que montou uma equipe de técnicos sem o tradicional viés político, e o presidente também voltou a falar um pouco sobre a questão da economia. Ele disse que os contratos vão ser cumpridos e que seu governo fará reformas estruturantes no país. Aí nós vemos o gramado em frente ao Congresso Nacional com as equipes posicionadas para a salva de tiros. Acabei de falar isso. Vamos ouvir então mais uma vez um trechinho do discurso do presidente Jair Bolsonaro lá no Congresso. Nesse primeiro discurso com o presidente da República, ele agradeceu aos brasileiros que confiaram nele para governar o Brasil e convocou o Congresso a reerguer a pátria brasileira. Brasil inicia um novo capítulo de sua história. Um capítulo no qual o Brasil será visto como um país forte, pujante, confiante e ousado.
A política externa retomará o seu papel na defesa da soberania, na construção da grandeza e no fomento ao desenvolvimento do Brasil. Senhoras e senhores congressistas, deixe essa casa, rumo ao Palácio do Planalto, com a missão de representar o povo brasileiro. Com a bênção de Deus, o apoio da minha família e a força do povo brasileiro, trabalharei incansavelmente para que o Brasil se encontre com o seu destino e se torne a grande nação que todos queremos. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Acompanhamos aí um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro, onde ele enfoca essa importância da relação entre o governo federal e o Congresso Nacional. Nós vivemos um presidencialismo de coalizão, onde essa parceria é fundamental para a execução de programas, políticas públicas, ou seja, essa isonomia e essa inter-relação entre os poderes, que é um princípio de qualquer república, Daniele. É interessante falar também, né, Paulo, que ele foi o segundo político eleito presidente da República durante ainda o exercício do mandato de deputado federal. O primeiro foi Jânio Quadros, que era deputado federal pelo Paraná quando se elegeu presidente em 1960. Foram 7 mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados, iniciando-se em 1990 e, no caso, ele teve que renunciar a este término de mandato, porque os parlamentares, eles prosseguem em seus mandatos até o começo de fevereiro, até 1º de fevereiro, mas foram 7 mandatos consecutivos na Câmara, o que deu experiência ao presidente Jair Bolsonaro até nessa questão de como lidar com o Congresso Nacional, com os parlamentares. Lembrando que ele é o 38º presidente do Brasil e ele, junto com Hamilton Mourão, foram eleitos com mais de 55% dos votos válidos. Aí o público dando um alôzinho pra gente. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando aí com a gente essa festa. Os flamenguistas. Estamos ao vivo na Praça dos Três Poderes, ao longo da esplanada, né? Mostrando toda a transmissão com nossas câmeras espalhadas por toda a esplanada dos ministérios, né, Paulo? Que estão acompanhando a posse do presidente Jair Bolsonaro. O pool de emissoras, esse conjunto de emissoras responsável pela cobertura, é formado por 11 emissoras. E aí uma imagem mais ampla, então, da Praça dos Três Poderes com a bandeira ali atrás, a bandeira do Brasil. Tem alguns pontos turísticos de Brasília, essa praça, os 2 candangos ali, né? O Panteão da Pátria, o Congresso Nacional. Essa é uma das partes assim mais bonitas de Brasília, que mostra também toda a arquitetura de Oscar Niemeyer, né? Todo o projeto arquitetônico dele. Quem não é de Brasília e veio para cá tem oportunidade de conhecer tudo de uma vez só, vindo para a posse do presidente Jair Bolsonaro. A população ali na Praça dos Três Poderes, mais uma vez, Daniele. Quem tiver um cartaz para mostrar para a gente vai tentar ler aqui para vocês. Bandeira também, o que a gente conseguir reconhecer e ler. Mande o nosso recadinho, mande o seu recadinho aqui para a gente, para nossa programação. Nossa, tem um cartaz ali, ó. Feliz Independência de uma pátria, 2018, liberdade de um povo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Esse que é o slogan do presidente Bolsonaro, né? Que ele fala em todos os discursos. Repetiu nesse discurso. No encerramento, né? No Congresso Nacional. É isso aí, o público todo ali vibrando e participando com a gente. Manacapuru, Amazonas? Acho que é. Amazonas, isso mesmo, participando aqui com a gente na TV NBR. Tem recadinho também pelo WhatsApp. José Hugenberg de Catoli, de Pernambuco. Quero desejar boa sorte ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Tá desejado, então. Obrigada pela sua participação. Tem mais participação? Tem, do Anderson Marcílio, de Anápolis, Goiás. Olá, estou acompanhando esse momento histórico. Me orgulho de ver os caças F-5 decolando da base para defender nossa nação. Isso porque a base fica ali, em Anápolis, né, Paulo? Justamente, é uma base importante da aeronáutica ali em Anápolis. Pertinho aqui de Brasília. Estamos Essa acompanhando. Imagem é do Palácio da Justiça, do outro lado da esplanada. Um outro ponto ali do gramado, né?
e aí já no térreo ali do Palácio do Planalto. Bom, nós estamos aguardando então aí a saída de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão lá do Congresso Nacional para mais uma etapa, né, da cerimônia de posse, quando eles vão ser homenageados com a salva de tiros e depois quando seguem para esse contato mais direto com a população, né, Paulo? A partir do discurso no parlatório, é um discurso esperado pela população, que veio, como a gente viu, de todas as partes do país, todas as regiões do país, para essa posse do presidente Jair Bolsonaro. Outra imagem da Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios. Lá ao fundo, o Supremo. E aí a gente tem o gramado em frente ao Congresso Nacional, que foi fechado, né, justamente por uma questão de segurança, para os canhões ali fazerem essa salva de tiros e não ter nenhum acidente, enfim, nenhum contato muito próximo com a população, mas é possível ver ali nas grades que está cheio de gente. Bolsonaro 2022, ali a faixa também do nosso público que está participando, obrigada. Ali o pessoal de Bragança Paulista, desejando um ótimo governo, eu acredito, não consegui ler o resto, mas tá lido aqui o recadinho na nossa programação aqui na NBR. E vocês estão ao vivo com a gente fazendo essa transmissão de posse e recebendo aí o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. São muitas pessoas, elas estão na expectativa do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Animação total, hein, Paulo? Estão aguentando aí desde cedo, né? Porque elas começaram a chegar na Esplanada dos Ministérios muito cedo. A gente vem mostrando isso no decorrer da nossa programação aqui na TV NBR. Pessoas de todo o país. Nova Independência do Brasil, tá ali uma faixa também do público. Sempre acompanhando sua trajetória e confio em você, presidente. Nordestino de... eu não consegui. Bahia, Sapeaçu, é isso? Sapeaçu, Bahia. Logo ali atrás a bandeira de Pernambuco. Ou seja, gente do Brasil inteiro aqui. Mais um recado de Roberto Silva, uma mensagem de São Paulo. Eu peço a Deus para que dê saúde, inteligência e sabedoria para que o nosso presidente Jair Bolsonaro possa conduzir o Brasil. Essa foi a mensagem. Mais uma mensagem, Daniele? Manuel Paixão, de Porto Velho, Rondônia, que nós possamos ter dias melhores e tudo que ele faça seja para o bem de todos os brasileiros. Obrigada, Manuel. E agora, Clênio, do Rio de Janeiro, estou muito orgulhoso de participar dessa história de mudanças em nosso país. Obrigado, Clênio, do Rio de Janeiro. Olha lá, amigos sempre, posse presidente, amigos para sempre, posse presidente de... não consegui ver. É Tocantins. Ceará. Ali tem Tocantins, tem o pessoal de Pentecoste no Ceará também mandando recadinho. É isso aí, pessoal. Acompanhe com a gente aqui. Olavo de Carvalho, obrigado. Olavo de Carvalho, que é um filósofo, né? Filósofo, mora em Virgínia, nos Estados Unidos. E é muito citado também pelo presidente Jair Bolsonaro. É um dos mentores intelectuais do presidente Jair Bolsonaro. A população está muito empolgada, Daniela. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho o presidente Jair Bolsonaro aparece aí na frente da Praça dos Três Poderes, vai subir a rampa ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro e vai receber os cumprimentos de vocês, que estão aguardando aí desde cedo e acompanhando com a gente também toda essa transmissão, a transmissão da TV NBR ao vivo. Desde 1h da tarde a gente está com vocês. Mais uma faixa, presidente Bolsonaro, orando por você, núcleo da fé, uma referência dos eleitores e do público ao presidente Bolsonaro e a esse novo governo que se inicia agora em 2019, não é, Daniele? Lembrando que agora há pouco eles fizeram um juramento ali na Câmara dos Deputados, no plenário Ulisses Guimarães, né? Durante a sessão solene do Congresso. E aí eu vou até ler novamente esse juramento. Ele falou: manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Essa que é uma declaração prevista pela Constituição Federal. Essa posse foi concedida e foi dada por Eunício Oliveira,
que é o presidente do Congresso, também do Senado Federal. Então, a gente aguarda aí, após essa sessão de posse lá na Câmara dos Deputados, que Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, já empossados, possam descer a rampa do Palácio do Congresso Nacional para passar em revista as tropas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e serem homenageados com a salva de 21 tiros de canhão. E, Daniele, não é só a população que está na Praça dos Três Poderes no Brasil que acompanha a posse de Jair Bolsonaro. O mundo inteiro está acompanhando a posse do presidente Jair Bolsonaro, já que o Brasil é a nona economia do mundo, um país continental extremamente relevante no contexto da América do Sul, tanto que chefes de Estado, de governo, vice-presidentes O Brasil e o mundo acompanham hoje a posse do 38º presidente da República Federativa do Brasil. Jair Messias Bolsonaro assumiu o Palácio do Planalto depois de 7 mandatos como deputado federal. Em seus discursos, sempre defendeu os valores cristãos e a família. Em vários momentos, reafirmou a capacidade do povo brasileiro e acredita em uma nação mais justa e desenvolvida. Mais de 2 meses de trabalho. No início, entre os nomeados para trabalhar na equipe de transição e representantes do governo federal. Com o passar dos dias, os nomes dos ministros de Estado e secretários foram confirmados e eles se juntaram à equipe de transição. Logo após o resultado das eleições, o ministro-chefe da Casa Civil do presidente Michel Temer, Eliseu Padilha, reuniu-se com Onyx Lorenzoni, escolhido para comandar a transição no Palácio do Planalto. Na ocasião, foram oferecidos todo o suporte necessário para que o governo eleito pudesse organizar a próxima estrutura do Estado. Além disso, o local das reuniões quase diárias da transição foi preparado para as equipes trabalharem, o CCBB em Brasília. As chaves do escritório da transição foram entregues simbolicamente pelo presidente Michel Temer a Jair Bolsonaro no primeiro encontro que tiveram após as eleições no Palácio do Planalto. Além disso, Temer entregou um resumo das ações do governo entre 2016 e 2018, o plano plurianual para os próximos 12 anos e um arquivo com todos os dados da estrutura estatal. Iniciada formalmente a transição a partir do encontro entre Temer e Bolsonaro, foram criados 10 grupos temáticos nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e comunicação, desenvolvimento regional, economia e comércio exterior, modernização do Estado, educação, cultura e esportes, justiça, segurança e combate à corrupção, defesa, infraestrutura, produção sustentável, agricultura e meio ambiente e saúde e assistência social. No pronunciamento que fez após eleito, Jair Bolsonaro destacou o que espera do mandato. Acredito na capacidade do povo brasileiro, que trabalha de forma honesta, de que podemos juntos, governo e sociedade, construir um futuro melhor. Esse futuro de que falo e acredito passa por um governo que crie condições para que todos cresçam. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios, para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Os nomes dos principais integrantes da estrutura do novo governo foram anunciados por Jair Bolsonaro no próprio gabinete de transição ou pelas redes sociais. Apesar de morar no Rio de Janeiro, Bolsonaro vinha a Brasília todas as semanas para participar das reuniões de formatação do novo governo. Os primeiros ministros revelados, cujos nomes já eram citados pelo presidente ainda na campanha eleitoral, foram Marcos Pontes, para comandar Ciência, Tecnologia e Inovação, Sérgio Moro, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e Paulo Guedes, ministro da Economia. Quase um mês depois de iniciada a transição, o ministro extraordinário, que vai ser chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apresentou a nova estrutura do governo. Foram delimitados 22 ministérios, incluindo a Advocacia Geral da União e o Banco Central. Lorenzoni destacou que pela primeira vez a transição foi feita com formalismo, com critério. Ele explicou algumas alterações ministeriais, como, por exemplo, a estrutura do Ministério
Ministério do Trabalho, que foi redistribuída dentro de outras pastas. O Ministério do Trabalho passa a estar contido majoritariamente no Ministério da Justiça. Lá está com certeza aquela secretaria que cuida das cartas sindicais, que foi foco de problema, e vocês mesmo acompanharam isso e sabem o quanto o país teve de problemas nessa secretaria. Ela vai estar sob o controle do Dr. Moro. No organograma apresentado, estão ligados diretamente à Presidência da República, à Vice-Presidência, à Casa Civil, o Gabinete da Presidência da República, a Secretaria-Geral, Assessoria Especial, Secretaria de Governo, Assessoria Especial de Comunicação, Gabinete de Segurança Institucional, Advocacia Geral da União e Banco Central. Logo abaixo dessa estrutura vêm os ministérios: Economia, Agricultura, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Ciência, Tecnologia e Inovação, Relações Exteriores, Defesa, Cidadania, Educação, Saúde, Justiça e Segurança Pública, Turismo, Infraestrutura, Desenvolvimento Regional, Transparência e Minas e Energia. Às vésperas da posse presidencial foi divulgada a agenda de governo para os primeiros 100 dias do mandato de Jair Bolsonaro. É um documento de orientação geral, de acordo com o ministro Onyx Lorenzoni. Lá é possível acompanhar as principais atividades do governo e do presidente, inclusive reuniões ministeriais semanais de acompanhamento. E a cerimônia dos 100 dias de governo já está marcada para 11 de abril. Nós teremos uma série de ações que vão ser noticiadas logo depois da posse, e nós vamos ter controles a cada 10, 30, 45, 60 e 90 dias, de tal forma que todos aqueles compromissos que o governo vai assumir, eles serão entregues à sociedade brasileira nas mais variadas formas. Vocês acompanharam aí uma reportagem sobre o período de transição que durante 64 dias, né, as equipes do governo de Michel Temer e também de Jair Bolsonaro se reuniram e fizeram toda essa transição aqui em Brasília, no gabinete de transição, lá no Centro Cultural Banco do Brasil. E vocês que estão aí na Praça dos Três Poderes, continuam acompanhando a nossa programação. A gente vai trazer agora uma reportagem especial sobre o 38º presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que assume o Palácio do Planalto depois de 7 mandatos como deputado federal. Em seus discursos, ele sempre defendeu os valores cristãos e a família. E em vários momentos reafirmou a capacidade do povo brasileiro e acredita em uma nação mais justa e desenvolvida. O presidente que tirou a farda para vestir a faixa. Em uma trajetória pouco convencional, Jair Messias Bolsonaro deixou a carreira militar e ingressou na política. 2 carreiras diferentes, mas que tiveram peso na vida do menino neto de imigrantes alemães e italianos, nascido em 1955, na pequena cidade de Glicério, interior de São Paulo. Tudo bem, mãe? Tudo bem, graças a Deus. Com os filhos juntos, a gente fica mais bem. Ela, como católica, botou um dos meus nomes de Messias. O Jair veio porque naquele dia, 21 de março, era aniversário do Jair Rosa Pinto, meia esquerda da seleção brasileira e do Palmeiras. E o meu pai, como palmeirense, botou o nome de Jair. Bolsonaro ingressou no Exército aos 18 anos. Primeiro cursou a Escola Preparatória de Cadetes e logo depois a tradicional Academia Militar de Agulhas Negras, a AMAN, onde se formou em 1977. Integrou a Brigada de Paraquedistas e a Escola de Educação Física do Exército. Deixou a corporação em 1988 com a patente de capitão. No mesmo ano, se elegeu vereador da cidade do Rio de Janeiro e 2 anos mais tarde conquistou o primeiro mandato de deputado federal pelo estado do Rio. No Congresso Nacional, defendeu direitos dos militares, a redução da maioridade penal, a posse de arma de fogo e o direito à legítima defesa, além de valores cristãos e da família tradicional. Sem família não há nação. Depois de 7 mandatos como deputado federal, Jair Bolsonaro decidiu tomar a mais arriscada e ousada decisão de sua carreira política: disputar uma eleição majoritária.
sem escalas, se candidatou logo à presidência da República. Viajou o país de norte a sul. E fez das redes sociais seu principal canal de comunicação com os brasileiros. Você tem que, no meu entender, mudar bastante o currículo do ensino fundamental. Botar a molecada para ser instruída na escola. Mas a campanha foi marcada por um atentado na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Jair Bolsonaro foi atingido por uma facada. O agressor, identificado como Adélio Bispo de Oliveira, foi preso. Socorrido às pressas, o então candidato se submeteu a cirurgias na Santa Casa de Juiz de Fora e depois foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Muito obrigado pelo apoio, consideração, carinho, orações. Fora de perigo e ainda em recuperação, foi o candidato mais votado e seguiu para a disputa no segundo turno das eleições presidenciais. No dia 28 de outubro, recebeu mais de 57 milhões de votos e se tornou o 38º presidente da República do Brasil. Acredito na capacidade do povo brasileiro, que trabalha de forma honesta, de que podemos juntos, governo e sociedade, construir um futuro melhor. Esse futuro de que falo e acredito passa por um governo que crie condições para que todos cresçam. A campanha e a vitória revelaram um pouco da personalidade de Jair Bolsonaro que apenas a família conhecia. É pai de 4 filhos homens, Carlos, Flávio e Eduardo, que também ingressaram na vida pública, e Jair Renan, estudante de Direito. Com a caçula Laura, de apenas 7 anos, o presidente aproveita o tempo livre. Casado com Michele de Paula, Jair Bolsonaro não esconde hábitos simples no convívio com as pessoas mais próximas. Palmeirense, levantou a taça de campeão brasileiro deste ano. Agora, como presidente eleito, Jair Bolsonaro define nomes para o governo e apresenta metas. Ao receber a diplomação no Tribunal Superior Eleitoral, Jair Bolsonaro voltou a destacar os compromissos que o fizeram alcançar o cargo mais alto do país. Nossa obrigação é oferecer um Estado eficiente que faça valer a pena os impostos pagos pelo contribuinte. Nossa obrigação é garantir que os brasileiros regressem a seus lares em segurança após um dia de trabalho. Nosso dever é oferecer condições para que o empreendedor crie empregos e gere renda ao trabalhador. Tenho plena consciência dos desafios que se colocam diante de nós. Sem subestimá-los, trabalharei com afinco para que, daqui a 4 anos, possamos olhar para trás, com orgulho, pelo caminho trilhado, em benefício do nosso amado Brasil. Daniele, acompanhamos aí a matéria sobre o perfil do presidente Jair Bolsonaro e agora vamos falar um pouquinho sobre o futuro ministério. Com a posse de Jair Bolsonaro, são empossados também seus principais auxiliares. São eles que vão ficar responsáveis por todos os setores estratégicos do governo a partir da coordenação do presidente. Vamos conferir quem são os futuros ministros. A equipe do presidente Jair Bolsonaro é formada por 22 ministros. Em relação ao governo anterior, ocorreu uma redução de 7 pastas. Os ministérios são os seguintes: Paulo Guedes no Superministério da Economia, Roberto Campos Neto no Banco Central, na Agricultura, Tereza Cristina, no Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Sérgio Moro ficará à frente do Ministério da Justiça. Na defesa, o titular é o general Fernando Azevedo e Silva. Nas relações exteriores, o chanceler é o diplomata Ernesto Araújo. No núcleo do Palácio do Planalto, os ministros são os seguintes: Onyx Lorenzoni na Casa Civil, general Augusto Heleno no Gabinete de Segurança Institucional, Gustavo Bebiano na Secretaria-Geral da Presidência da República e o general Carlos Alberto Santos Cruz na Secretaria de Governo.
Tarcísio Gomes de Freitas vai ser o titular da pasta de infraestrutura. O almirante Bento Costa de Albuquerque Júnior fica com Minas e Energia. O astronauta Marcos Pontes assume a ciência e tecnologia. Ricardo Vélez Rodrigues, a educação. Luiz Henrique Mandetta, a saúde. Osmar Terra, o Ministério da Cidadania. Damares Alves fica na pasta das Mulheres, Família e Direitos Humanos. No meio ambiente, Ricardo Aquino Salles. No turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Wagner Campos Rosário, na Transparência e Controladoria Geral da União, a CGU. E André Luiz de Almeida Mendonça, na Advocacia Geral da União, a AGU. Voltamos com imagens aí do nosso pool, são 11 emissoras e 50 câmeras acompanhando a posse do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Essa é a rampa do Palácio do Planalto. E aí o nosso público em frente ao Palácio do Planalto, aguardando aí então a chegada do presidente Jair Bolsonaro, que vai acompanhado, né, do vice Hamilton Mourão, subir a rampa do Palácio do Planalto e fazer esse primeiro discurso à nação. Boa tarde para vocês que acompanham ao vivo a TV NBR, acompanham aí na Praça dos Três Poderes e também nas nossas redes sociais. Agora uma imagem geral, mais do alto, né, Paulo? Dos ministérios. Dá para ter uma visão melhor. Ali, aquela aglomeração de pessoas é bem ali na Alameda das Nações, se não me engano, as bandeiras, que fica em frente ao Congresso Nacional, né? Bastante gente lá, também aguardando a saída de Bolsonaro, que ainda vai receber mais uma homenagem com a salva de tiros ali em frente na rampa do Congresso Nacional, né? E quem está na Praça dos Três Poderes é a nossa repórter Luana Karen. Boa tarde, Luana. Como é que está a expectativa aí na esplanada? Olá, Paulo. Boa tarde novamente. Boa tarde, Dani, e a todos que estão nos acompanhando aqui na TV NBR. A gente tem uma participação bem grande aqui do público, olha. Vou pedir para levantarem as faixas. Eles estão aqui mostrando várias faixas, levantando as mãos, acenando, fazendo uma festa realmente nesse dia cívico, aguardando aí o próximo momento dessa festa, que é quando o presidente Bolsonaro subirá a rampa do Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, ao lado do vice-presidente general Hamilton Mourão. Ali eles vão encontrar o agora ex-presidente Michel Temer e vão para o parlatório, que fica aqui à direita. Vou pedir para o Ariston mostrar aqui para a gente o parlatório. Fica à direita da entrada principal do Palácio do Planalto. E é lá que Michel Temer vai passar a faixa presidencial para Jair Bolsonaro, um momento simbólico, já que Bolsonaro já é presidente do Brasil. Essa faixa presidencial, uma curiosidade, ela é feita de seda em verde e amarelo, tem o brasão da República, tem detalhes de ouro e tem também diamantes nessa faixa. Depois de receber a faixa presidencial, o presidente Jair Bolsonaro vai discursar para esse pessoal que está aqui, ó, aguardando a fala do presidente para o povo, para a população. Vai ser o segundo discurso de Bolsonaro no dia de hoje. O primeiro ele deu há pouco na Câmara dos Deputados, como nós acabamos de assistir. Pessoal que vibra muito, manda muito tchau, tá gostando bastante da festa, pede para poder mandar recado. A gente tem ali uma faixa do Ceará, temos outras faixas de apoio a Bolsonaro, faixas falando de pessoas que estão orando pelo presidente. Bom, ele provavelmente terá a chance de ver todo esse carinho do público aqui na Praça dos Três Poderes quando estiver discursando ali no parlatório. E quando terminar o discurso, Bolsonaro entra para o Palácio do Planalto para cumprimentar os chefes de Estado e de governo e as autoridades estrangeiras que estão aqui para participar dessa posse. São 11 presidentes e 3 vice-presidentes e 14 autoridades estrangeiras. A gente volta então ao estúdio com vocês. Obrigada, Luana, pelas suas informações. E a gente já segue direto com imagens do presidente Jair Bolsonaro, acompanhado dos presidentes da Câmara e do Senado, porque ele está saindo agora lá do Congresso Nacional e vai então para mais uma etapa da cerimônia de posse, onde vai ser homenageado ali na rampa do Congresso Nacional.
Então, ele vai passar as tropas em revista, vai ouvir a execução do hino nacional e ser homenageado com a salva de 21 tiros de canhão. Está acompanhado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado do Congresso, senador Onísio Oliveira, e o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Recebendo aí o calor do público que foi acompanhar Brasília, né? As manifestações do público, Daniele. Bolsonaro, estou aqui só para te ver, não foi isso que a gente ouviu? Foi justamente isso. E temos também a manifestação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo Twitter. Ele parabenizou o presidente Jair Bolsonaro, que, segundo o presidente Donald Trump, fez um ótimo discurso de abertura do seu mandato à frente da presidência da República. senhor vai sair no meu já, presidente.
Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias. Revista da Guarda de Honra encerrada. Aí, né, Paulo, ao vivo, mais uma etapa da cerimônia de posse, o presidente Jair Bolsonaro passando as tropas em revista, cumprimentando o público que estava ali na lateral do Congresso Nacional, faz agora neste momento também, e sendo saudado tanto pelo público quanto também recebendo a homenagem com as 21 salvas de tiros de canhão e continuando com o carro aberto, né, Paulo? Seguindo para o Palácio do Planalto. Dando seguimento aí ao rito de posse na presidência da República, e o presidente Jair Bolsonaro respondeu ao tweet do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu suas palavras de apoio e disse que juntos, sob a proteção de Deus, Brasil e Estados Unidos vão trazer mais prosperidade e progresso para os seus povos. A gente ouve ao fundo aí a banda dos Dragões da Independência, né? Provavelmente esse áudio seja lá do Palácio do Planalto, que eles estão ali no térreo tocando para o público, né? Agora eles começam a tocar músicas populares também para o público que está aguardando lá, né, Paulo? Daqui a pouquinho será aí ovacionado pelos seus eleitores, pelos brasileiros de todas as regiões do que país, vieram aqui a Brasília para essa cerimônia de posse. E ao invés da chuva temos sol, muito sol e calor. A gente que conhece Brasília sabe que deve estar muito quente ali na esplanada dos ministérios, mas todo mundo participando também desse momento histórico, né, para todos os brasileiros, que é a posse de um presidente da República, de um vice-presidente da República. Olha a multidão, né? Dani, pelo que a gente vê, essa imagem está linda. Muitas pessoas, milhares de pessoas acompanhando aí o trajeto, né, do presidente e da primeira-dama Michele Bolsonaro. Não arredaram o pé da esplanada até agora. E daqui a pouquinho, bom, nesse percurso aí eles descem esse pedaço da pista, né? É um trajeto curto, mas eles vão um pouco devagar justamente para cumprimentar as pessoas nesse desfile. E passam ao lado do Palácio da Justiça, seguindo para o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, onde vai a penúltima etapa da cerimônia de posse, já que a última se encerra no Palácio do Itamaraty hoje, né, Paulo? Que são momentos de várias simbologias. O presidente eleito sobe a rampa do Palácio do Planalto, encontra o ex-presidente Michel Temer, recebe a faixa presidencial e discursa no parlatório para a população que está ali acompanhando a posse.
No carro aberto, o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro e o seu filho Carlos Bolsonaro, que é vereador na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que Jair Bolsonaro venceu as eleições com 55% dos votos válidos, quase 58 milhões de pessoas, né? Votaram em Bolsonaro numa eleição que se caracterizou por um atentado contra o presidente, que foi atingido por uma facada ainda no início da campanha presidencial, ou seja, a campanha foi toda praticamente feita pelas redes sociais, o que demonstra aí um outro traço, uma outra característica do presidente Jair Bolsonaro de uso massivo das redes sociais para publicar não só as suas ideias, seus pensamentos, como também as suas ações. E se aproximar do público, o que também mostra esse outro traço do presidente Jair Bolsonaro, que é uma informalidade nessa relação com a população brasileira. Eles continuam ali, a gente pode dizer, descendo para o Palácio do Planalto, não é, Daniele? Ele também está acompanhado no carro ali no Rolls Royce, né, o Paulo, do filho, Carlos Bolsonaro, que foi eleito, né, vereador da cidade do Rio de Janeiro e que está bastante presente junto com Jair Bolsonaro, inclusive no governo de transição, durante esses mais de 2 meses aqui em Brasília. A família esteve bastante ativa, né? Os filhos dele, é um dos interlocutores mais próximos do presidente. Exatamente. E ele, junto com seus filhos, que são políticos, também participando desse momento, né? De preparação para o próximo governo. Esse governo de transição foi caracterizado, de acordo com o próprio ministro da transição, que será o novo chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi caracterizado por uma transição organizada, uma transição que pela primeira vez teve ritos, foram publicados decretos com o nome das pessoas que iriam trabalhar, com os grupos formados, os grupos de estudo, né? Foram 10 grupos de estudo e durante esse período eles formataram então aí os seus ministérios, todos os ministros que foram anunciados também já foram anunciando secretarias importantes, por exemplo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que se destacou, era responsável pela Operação Lava Jato, né? Ele também, por estar à frente de um dos ministérios, digamos assim, mais representativos da esplanada, ele foi anunciando ali os secretários mais importantes dessa pasta, né? O Ministério da Justiça, por exemplo, a Secretaria de Defesa do Consumidor, de Políticas sobre Drogas, enfim, nomes à frente da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, sempre trazendo aí já nomes importantes para complementar o governo, né? Como um todo, que não, pelo que nós vimos durante a transição e de todo o discurso de todos os ministros anunciados, esse governo ele terá uma coesão maior, né? Os ministérios não vão trabalhar sozinhos, independentes, eles serão bem participativos, né? Haverá uma coesão entre eles. E uma transição que já tem metas e prioridades para os próximos 100 dias. Como, por exemplo, o enxugamento de cargos comissionados e da estrutura dos ministérios, corte de gastos, otimização de recursos e aprimoramento de programas sociais, eliminação de estruturas que se sobreponham, elaboração de propostas legislativas. Ou seja, um cronograma para os próximos 100 dias, também com a escolha de propostas que vão ser colocadas em prática por esses ministérios. Estima-se pelo menos cada ministério tendo uma proposta para ser apresentada à população daqui a 100 dias. Dá até os 100 dias, né? E falando sobre esse enxugamento, que é uma das coisas que eles mais ressaltam ou ressaltaram durante a transição, o enxugamento da burocracia, da máquina pública, o número de ministérios também foi reduzido, né? Foram selecionados 27 ministérios, 7 a menos do que a estrutura anterior. Do governo anterior. E as secretarias, algumas secretarias também foram absorvidas por ministérios, né? Justamente para enxugar essa estrutura. E nessa agenda de governo que foi publicada, né, Paulo, foi divulgada durante o gabinete de transição pelo ministro Onyx Lorenzoni, eles já têm a data dessa cerimônia que vai marcar aí os 100 dias da posse, né, os 100 dias de governo, onde eles devem apresentar
os resultados desses 100 dias, esse já primeiro com balanço. propostas, exatamente, que vai ser no dia 11 de abril. Então, 11 de abril será realizada a cerimônia dos 100 dias de governo, respeitando a agenda que eles publicaram essa semana agora, semana passada, Paulo. Que nada mais é do que uma prestação de contas do governo para a sociedade. O governo existe para a sociedade. O presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro, chegando ao Congresso Nacional. Eu vejo nas imagens que o presidente está emocionado. Está emocionado. Como não, né, Paulo? Receber uma recepção dessa de todos os brasileiros, não só pessoalmente, virtualmente também, né? Todas as pessoas acompanhando esse momento histórico, a posse do presidente Jair Bolsonaro e do vice, Hamilton Mourão, que vão agora para um dos momentos mais simbólicos, que é a subida da rampa do Palácio Planalto, local em que ele vai trabalhar durante os próximos 4 anos, né? E lá no alto da rampa está Michel Temer, agora ex-presidente Michel Temer, que vai receber Jair Bolsonaro e a primeira-dama. Junto com Marcela Temer. Este é um dos momentos. Aí temos o ex-presidente Michel Temer e Marcela Temer. É um dos momentos mais simbólicos da posse presidencial. O presidente Jair Bolsonaro, primeira-dama Michele Bolsonaro, hino nacional. Hamilton Mourão e a esposa Paula Mourão. Mais um momento aí do rito da posse presidencial, momento histórico, Daniele. Isso mesmo, Paulo. A hora que Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Hamilton Mourão e Paula Mourão sobem a rampa do Palácio do Planalto, onde vão governar o país nos próximos 4 anos. E lá do alto da rampa está o ex-presidente Michel Temer. E a ex-primeira-dama Marcela, que vão receber aí os já empossados Bolsonaro e Mourão. E ao fundo vemos muita gente na Praça dos Três Poderes, Daniele. Exatamente, Paulo. Daqui a pouquinho, né, ele vai se dirigir à população lá no parlatório do Palácio do Planalto, que fica exatamente em frente à Praça dos Três Poderes, e terá esse contato direto com o público que está aguardando aí desde cedo, assim como nós temos acompanhado e transmitido toda essa cerimônia, né? Daqui a pouquinho ele vai receber a faixa, né, de Michel Temer e fará esse contato. Jair Bolsonaro e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, acompanhados da primeira-dama Michele Bolsonaro e da senhora Paula Mourão. Agora, Jair Bolsonaro já no salão principal do Palácio do Planalto, após subir a rampa, seguindo o presidente Michel Temer, né? E ali eles vão se dirigindo, então, a foto oficial. Vai ter uma foto oficial ali no Salão Nobre. Dirigem-se ao parlatório. Não, parlatório. Vamos para o parlatório, então. Agora sim vai ser a transferência da faixa, né? E o momento em que ele vai falar com a população. Seus lugares.
quem quiser saber mais um pouco sobre a faixa presidencial, acesse lá o nosso Twitter, @tvnbr. Lá tem curiosidades sobre a faixa, né? Ela é confeccionada de seda, ela é costurada com fios de ouro, tem diamante, enfim. A Luana deu alguns detalhes pra gente quando ela falou conosco ao vivo. Você também pode saber mais nas nossas redes sociais. Muito próximo, um momento bem simbólico de toda a posse presidencial, quando o presidente que deixa o poder passa a faixa presidencial para o presidente que assume a presidência da República. Exatamente. Ali, Michel Temer com Marcela Bolsonaro e Michele Bolsonaro, quando será transmitida, então, a faixa presidencial para Jair Bolsonaro. Essa parte do parlatório, né, Paulo, ali do Palácio do Planalto, ela fica um pouquinho à frente do palácio, uma estrutura toda de mármore elevada, assim, que tem uma vista geral para a Praça dos Três Poderes. E do outro lado, assim, do lado oposto, né, desse parlatório, tem a praça, que tem lá outros símbolos e pontos turísticos aqui de Brasília, como, por exemplo, os Dois Candangos. Do outro lado da praça, o Supremo Tribunal Federal, o Panteão da Pátria, a Bandeira Nacional, e também do outro lado o Congresso, né, os fundos do Congresso, de onde a gente viu aquele público todo que está aí acompanhando essa festa agora, acompanhando a execução de músicas populares brasileiras pela banda dos Dragões da Independência. E aí o público eufórico, o público saudando o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Michel Temer transmite a faixa presidencial ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, solicitamos a todos que mantenham posição de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro, executado pela banda do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, com interpretação em Libras pelo senhor Sandro dos Santos.